Vamos lá, bora lá, bora lá. Vamos iniciar aí mais uma aula. Hoje, então, foi programado para a gente como programar, agendar perícias e assistências técnicas. Né? É um tema, né, Júlio, que a gente olha e fala assim, poxa, mas é tão simples isso, Tão né? Tem simples. necessidade de gerar uma live, né? Da gente ficar discutindo aqui E por uma hora ou mais, como agendar. Muita gente pensa assim, vou agendar uma perícia, você pega o telefone, né, ou o e-mail e fala, vai ser tal dia, tal hora, né, em tal lugar. E não é muito bem não é. assim, né, Júlio? Não é, Conta de pra forma gente, alguma. conta pra eles aí um exemplo que você já teve com questão de agendamento. As falhas, vamos contar uma história aqui, né? Problemas já ocorridos, né? A gente erra também, é claro, por que não, né? Somos passíveis de falhas, é claro que a gente tem que estar sempre procurando melhorar, né? Mas, já, por exemplo, Tiagão, esqueci de comunicar as partes por e-mail, ou seja, comuniquei apenas no sistema PJE e não comuniquei por e-mail. Teve uma outra vez que eu fiz uma comunicação sem respeitar ali o período de 5 dias, o prazo de 5 dias, porque tinha um baita de um bendito feriado no meio do processo, né, entre o dia que eu agendei até o dia da perícia, e aí dava apenas 4 dias, enfim. Essas foram algumas falhas aí que eu lembro que eu cometi, né? No meu caso, por Agendamento, exemplo, relacionado a agendamento. eu tenho um conflito a ser resolvido já na semana que vem. Quinta-feira da semana que vem, eu tenho 2 assistências técnicas marcadas, claro que foram os períodos que agendaram, né, no mesmo horário. Então, eu tenho 2 opções: ou ligar para um dos períodos e ver se dá para remanejar o horário, né, ou convidar um colega para fazer uma assistência técnica em alguns lugares e dividir a fatia desse trabalho. Né? Por quê? Conflito de agenda. Então, pode ser que isso aconteça. Ô, Thiago, mas se quiser passar um cliente para mim, eu posso lá atender para você também, não tem problema. Essa é a última opção, mas se tiver jeito, vou ter que dividir. Tá certo. Ó, Brincadeira. Pedro Castilhos acabou de chegar aí, grande Pedro, meu amigo. Um Lá de abraço, Macaé, Pedro. Rio de Janeiro, eu já vou cantar a pedra, viu, Pedrão? Dia 25 de fevereiro vou estar em Macaé. Então, vou aguardar um convite seu para a gente poder tomar um Guaraná, viu? Legal, legal. Dia 25 tô chegando aí, cara. Vou tirar uns dias de férias, que eu não aguento mais falar com esse Thiago. Tá me estressando demais, vocês entenderam? Então eu vou tirar uns dias aí de descanso, né? Uns 7 dias pelo menos aí, para dar uma. Né, Thiagão? O que você acha? Leva a câmera pra gente fazer a live de lá. Bora lá então, Thiagão. Bora. Vamos lá. Bom, pessoal, nós destacamos essa apresentação de hoje, essa aula de hoje, ela vai ser pontuada em 3 grandes, né, 3 pontos importantes, né? Quase que não saiu aqui, né? três pontos importantes, né? Nós vamos fazer uma introdução sobre esse assunto. Depois nós vamos falar da parte relacionada aos peritos, né? O que compete ao perito e o que compete ao assistente técnico quanto ao assunto agendamentos de perícias. Não é isso, Thiagão? Isso mesmo. Nós fizemos lá um briefing, né, da introdução, então é aquilo que eu falei, é importantíssimo, apesar de parecer que é um tema bobo, né, mas não é. Fiquem ligados nessas dicas, vocês vão ver quantas informações importantes nós vamos dar aqui sobre o simples fato de você agendar a perícia ou ter que controlar a sua agenda, a sua rotina em função de um agendamento que o perito fez, no caso de um assistente técnico. Então, são várias nuances, várias situações aqui pontuais que nós vamos deixar de dicas que você não vai ver por aí, né, em alguma outra live. A começar pelo perito. Julião, conta aí pra gente um pouquinho do perito. O perito é o seguinte, pessoal, a partir do momento que ele é intimado, né, existem alguns passos aí que o perito precisa ficar atento, né? O primeiro ponto que a gente chama atenção olha só, hein, galera. Pô, Júlio, mas vocês estão falando de agendamento de perícia, o que isso tem a ver com agendamento de perícia? Tem tudo a ver, tá? Então, primeiro ponto importante, ler o processo na íntegra, tá? Aquilo que é relacionado a SST, é óbvio, você não vai ficar perdendo tempo lá lendo que o cara está pedindo, né, o acerto dele, o salário, etc. Enfim, coisas que não têm a ver com o objeto da perícia, né? Então, leia o processo daquilo que vai ser interessante para o processo, tá? Para conhecer todos os pormenores da ação, né? Lendo o processo, você vai identificar o contato das partes, tá? Do advogado, do assistente, né? O contato da reclamada, telefone, e-mail, WhatsApp, inclusive aparece na ata de audiência, até mesmo o WhatsApp dessas pessoas. Anota isso, porque isso pode ser útil e vai ser útil para você, tá?
E um outro ponto importante, você verificar na ata de audiência se tem alguma observação que o juiz colocou quanto à forma de contato. Como é que vai ser a forma que você vai avisar as partes do seu agendamento, tá? Tem juiz que coloca lá o e-mail das partes, tem juiz que pode colocar apenas o telefone das partes e você vai ter que ligar. Enfim, então verifique na ata de audiência quais foram os contatos que o juiz colocou. E a forma de contato, né? O juiz coloca lá, né? Deverá ser feito o agendamento da perícia via e-mail para os e-mails abaixo. Aí coloca, aí vem lá os e-mails e costuma vir também o WhatsApp dessas pessoas, que é importante, o telefone dessas pessoas, caso você precise entrar em contato. Exatamente. O Pedro falou que está dando eco na voz do Júlio. Melhorou, Pedro? Eu mexi no volume aqui. Eu também estou ouvindo minha voz daí, Thiago. Talvez se você colocar um fone de ouvido, resolve esse problema. Tá. Então deixa porque o Thiago começou a fazer live hoje, gente, é por isso. Ele começou, né? Você tá de fone de ouvido, Júlio? Eu não, mas o meu não dá eco, então, né, Thiago? Então, o problema não é aqui. Mas beleza. Vamos ver. Às vezes o problema pode ser aqui, eu tô te zoando, né? Igual dias atrás que eu tava, quando a gente voltou, né, com as aulas nesse ano de 2021, eu cometi várias falhas, né? Isso acontece. Bom, eu acredito que deve ter melhorado. Pra nós aí. Vamos esperar o pessoal retornar, ver se melhorou aí, turma. Vê se melhorou aí, Pedro. Dá um retorno para nós aí. Tem um delay aí também, enquanto a gente está conversando aqui, até o nosso áudio chegar para vocês, leva um tempinho aí. Isso. O Irã falou aí, Thiago andou divulgando as férias dele na praia. Pois é, rapaz, eu só tenho uma enquete lá, mas eu nunca fui tão xingado na minha vida. Pô, você tá no meio de um sol quente, umidade, na água, né? Pô, umidade, né? Tem insalubridade aí pela umidade, pela radiação. Os caras não acharam que isso é Pedro muito certo. Comentou, o jeito que vocês conduzem as aulas nos mostra ser como nós. Nos mostra ser como nós. É muito bom ter professores tão bons. Então, beleza, Pedrão. Tamo junto, cara. Valeu. Melhorou aí? Melhorou? Bom, perfeito, tá continua certo, ótimo. Perfeito. Vamos tocar o back. Vamos lá. Tá. Então, depois que você faz essa análise, você estuda os autos, né, você como perito, a próxima etapa é analisar a complexidade do trabalho. Para agendar a perícia, eu preciso saber a complexidade? Claro. Você tem que analisar o objeto do contrato, se é insalubridade, se é periculosidade, se é aposentadoria, se é outra situação que você tem que periciar, se é acidente do trabalho, por exemplo. Uma situação de acidente de trabalho, às vezes você tem que ficar o dia todo na empresa. Então, você não pode agendar mais de uma perícia. Então, você tem que programar isso. Então, verificou qual é o tipo de trabalho, você vai verificar também quais equipamentos você demandará. Então, mas eu já consigo saber exatamente? Não, mas você vai fazer uma noção. Você está indo para uma indústria, você tem que levar pelo menos um dosímetro. O cara trabalhava num local ali que já legou na inicial que era quente, você tem que levar um medidor de estresse térmico. Enfim, lendo o processo, você consegue identificar os possíveis equipamentos. E qual é a importância disso no agendamento da perícia? Disponibilidade. Se você não tem um equipamento, você vai ter que locar. Para locar, às vezes demora 2, 3 dias para chegar, certo? Depois que chega, começa a contar os dias de locação contigo. Então, você não vai alugar um equipamento e marcar uma perícia para 15 dias depois que chegou o equipamento. Então, você tem que saber isso, né? Ou se o equipamento for seu, será que ele não está sendo empregado em outro trabalho? Às vezes você trabalha com consultoria, né? Então, você precisa ter noção da logística desses equipamentos também. E verificar o local real de trabalho. Tá? Às vezes, isso já aconteceu comigo, Júlio. O reclamante elencou, por exemplo, uma empresa de abatedouro, e só nessa unidade, na cidade, já tinha 5 unidades do abatedouro. Só que eles colocaram o CNPJ da matriz. E eu não achei informação nenhuma nos autos que remetesse a localidade exata. Então, eu marquei no CNPJ da matriz. Quando eu cheguei lá, não era, na verdade, no abatedouro, era na fábrica coisa de ovos, lá, esqueci, no incubatório, né, onde faz lá o preparo dos ovos, né, para chocar e etc. Então, a gente teve que fazer todo um remanejamento, era do outro lado da cidade. Isso a gente perde tempo, tá? Então, aconteceu isso. Então, verificar fazenda, distrito, rodovia, enfim, toda a logística de trânsito até o local a ser periciado. Com isso, você vai levar em consideração o tempo que você vai gastar para chegar lá, o KM rodado, se você vai precisar alugar um carro ou não, se vai precisar ter hospedagem, alimentação, né? Tomar cuidado com o trânsito, tá? Tem a galera que mora em São Paulo, por exemplo, aqui em Uberaba não tem esse problema, né, Júlio? Você sai daqui 10 horas do escritório, 10h30 você já atravessou a cidade. Mas tem lugar em São Paulo que se você, dependendo do horário de sair, você fica 2 horas, 3 horas no trânsito.
Então, isso você tem que tomar cuidado, e tem que colocar isso no seu agendamento também. O importante é o seguinte, Thiago. Tá me ouvindo bem, Thiago? Parece que tá dando umas travadinhas aqui, mas parece que voltou, né? Travando, Silvio. Tá travando o áudio, inclusive? Não, agora eu tô te ouvindo. Beleza. Você falou de Uberaba, né? Uberaba é fácil o acesso, de fato, geralmente costuma ser assim, né? Mas, por exemplo, há um tempo atrás eu fui fazer uma assistência técnica numa cidade próxima, em Ituiutaba, né? Para quem é de Ituiutaba aí, um grande abraço, nosso amigo Lázaro é de lá também, entre outros, enfim. E no caminho estava tendo obras na rodovia, que por sorte não era do meu lado, era do outro lado, né? O lado de quem vinha de lá para cá. Se fosse do meu lado, aí complicou. Aí eu ia chegar atrasado na perícia, né? Então, assim, até isso, né, Thiago? Até essas coisinhas a gente tem que se atentar, né? E acontece. Teve uma vez que eu fui fazer uma assistência técnica em Catalão, eu saí de Uberaba com, se eu não me engano, 4 horas de antecedência para a perícia, com 2 horas e meia você chega em Catalão, de Uberaba a Catalão, 2 horas e meia, estourando 3 hores. Então eu chegaria com 1 hora de antecedência no local da perícia. E teve um acidente de trânsito que travou a rodovia. A 050 ficou travada. Eu fiquei 2 horas na rodovia aguardando liberação. Eu não consegui nem ir para frente nem para trás. Então, moral da história, perdi a perícia aconteceu, eu cheguei em casa de noite já e infelizmente não teve remarcação da perícia, o perito não quis nem saber, falou, eu tô aqui para fazer a perícia, se chegar faz, você participa, se não chegar eu vou fazer do mesmo jeito. E foi, então eu acabei perdendo. Acontece. Exatamente, Thiago. Bom, e um outro ponto que a gente chama atenção aqui ainda, né, dentro dos trabalhos do perito, nós dividimos essa aula em 3 partes, como a gente já citou, né? Primeira parte, introdução, segunda parte, perito, terceira parte, o assistente técnico. Então, nós estamos ainda na segunda parte relacionada aos peritos, né? Os cuidados que o perito tem que ter com relação a esse assunto, né? O próximo passo, depois que o Thiago fez essas considerações, é verificar a sua agenda de compromissos, tá? Antes de você querer, né, fazer um agendamento, olha como é que está a sua agenda, seja ela a agenda do Outlook, a agenda física, aí é o jeito que você gosta de controlar a sua rotina. Agora, é preciso que você tenha isso controlado, porque senão você se perde, né? Para que isso, pessoal? Para evitar, óbvio, né, que 2 compromissos sejam marcados no mesmo instante, no mesmo horário. Vai que você marcou uma perícia daqui 8 dias, às 2 horas da tarde, numa terça-feira, porém, na terça-feira, às 2 horas, você tem uma consulta médica muito importante que você não pode faltar de forma alguma, né? É claro que eu estou dando um exemplo e estou generalizando aqui a situação, tá? Ou seja, a agenda médica, né, nesse caso, nesse exemplo, essa consulta médica é alguma coisa, é uma situação pessoal, é uma agenda pessoal minha, né? Não é uma agenda profissional. Então, você precisa equilibrar isso, né? Você tem a agenda profissional e tem a agenda pessoal. Eu, particularmente, não vivo sem o Outlook, né? O agendamento ali do Outlook, calendário, né? Todos os meus compromissos estão lá. Então, quando eu vou agendar uma perícia, eu verifico lá primeiro se eu não tenho algum compromisso, para depois agendar. E aqui vai a dica de ouro, tá? Ó, macete, viu? Caminho das pedras, dica de ouro. Eu já deixo reservado na semana 1 ou 2 dias, depende da demanda das perícias, mas geralmente eu já deixo um dia bloqueado na minha agenda, que é o dia que eu realizo perícias, tá? Então eu gosto de fazer isso porque aí eu não marco nada para aquele dia. É claro que se não houver uma demanda, eu acabo utilizando aquele dia para outra coisa, né? Mas eu gosto de fazer isso. É uma dica aí né, que eu uso, serve muito para mim e eu repasso essa dica para vocês também, tá? Uhum. Bom, o próximo passo, ainda dentro dos trabalhos relacionados ao perito, né, a última parte aqui relacionada ao perito, depois nós vamos falar aí dos assistentes técnicos, né? O próximo passo é você realizar, então, o agendamento da perícia. Verificou na sua agenda, não tem nenhum compromisso para aquele dia, para aquele horário, então você vai realizar o agendamento da perícia. Você precisa protocolar nos autos, tá? Você precisa protocolar nos autos, lá no sistema, né, no sistema PJE, que é o sistema oficial, para as perícias, tá? E na sequência, além de protocolar nos autos, você também tem que formalizar isso por e-mail, tá? Mas essa dica eu vou deixar para o Thiago explicar para vocês. Protocolo, então, lá no sistema PJE, inclusive o documento que a gente utiliza, né, para poder, eu utilizo, né, tanto eu quanto o Thiago, a gente utiliza um documento padrão, né, para você protocolar a sua perícia lá no PJE,
E esse documento, inclusive, é um dos vários, inúmeros documentos que nós disponibilizamos aos nossos alunos no curso de perícia, não é isso, Thiagão? Exatamente. Inclusive, estamos aí com a lista de espera, né, Júlio? O curso, a gente encerrou uma turma, né, a abertura de uma turma na semana passada. Isso. Ontem foi o início da turma 6, e quem quiser participar pode entrar para a lista de espera da turma 7. Ah, vai ser agora o lançamento? Não. Infelizmente, vai demorar um pouquinho ainda. Vai ser... Eu vou colocar aqui, viu, Thiago, para a galera? Ah, beleza. Coloca o link aí para o pessoal. Mas fiquem tranquilos, quem está nessa lista de espera são as primeiras pessoas a serem acionadas quando a gente abre a inscrição, né? Então, como diz, é um alerta, né, Júlio? Tá lá no link da lista de espera, você vai receber um e-mail meu e do Júlio falando, ó, gente, vai abrir a próxima turma tal dia, se prepare que vem chegando novidades aí para vocês, tá? Então, isso aí. quem quiser... O link tá passando na tela aí, tá? Perfeito, tá o link aí da lista de espera do curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em SST. Bom, voltando, você falou, né, Ju, que eu ia falar na questão da comunicação por e-mail. Comunicação por e-mail, pessoal, tem que ser um negócio claro e objetivo, tá? Então, você tem que comunicar todas as partes. Então, aquela dica que o Júlio deu lá em cima para o perito pegar o e-mail, o WhatsApp, o telefone, é importantíssimo na hora de fazer esse agendamento aqui. Então, quando você anotar todos os e-mails das partes, tanto da reclamada quanto do reclamante e seus procuradores, você vai formalizar um e-mail para ambos dizendo, pelo menos, a data de início da perícia. A perícia vai ser tal data, tal horário, em tal lugar. E ali você já aproveita para solicitar as documentações que você achar pertinente. Por exemplo, tem alguns juízes que determinam que você faça uma análise de diversos documentos, independente de qual é o objeto da perícia. Tá? Tem um juiz do trabalho aqui em Uberaba, por exemplo, muito competente, por sinal, que ele pede para você analisar a análise ergonômica, a ficha o livro de registro de fiscalizações do Ministério do Trabalho, ajuda aí, Júlio, o que mais? O LTCAT, PPRA, PCMSO, o ASO, né? Tudo aquilo que for pertinente ao objeto da perícia. Tá? Então, se eu estou analisando um ASO, eu vou verificar o quê? Se ele está com as informações de riscos elencadas do PPRA e está fazendo os exames que o PCMSO está pedindo. Qual a relevância disso para uma situação de insalubridade? A priori nenhuma, mas para o juiz tem. Então, ele está analisando uma empresa como um todo. Ele analisa o processo como um todo. Você ali é um instrumento dele. Meu áudio Cortou o que você estava falando, Júlio. Meu áudio estava cortado aqui. Evidências de treinamentos, laudos, avaliação ergonômica de trabalho, né? Enfim. Isso, análise ergonômica. Todas essas documentações. Isso. Então, você aproveita esse agendamento para solicitar. Conforme solicitado, conforme determinado em ato de audiência e tal, solicita a apresentação de tais documentos no dia da perícia. Ficha de EPI, ordem de serviço, e aí vai, né? Aproveita para citar a presença de um paradigma. Ah, eu vi que tem uma máquina. Tá? Então, vou precisar fazer avaliação de ruído e de vibração. Então, já no agendamento do e-mail, você coloca disponibilizar máquina tal, operada pelo reclamante no momento da perícia, com um operador. Senão os caras colocam lá e quem que vai operar a máquina? Não vai ser o perito. Né? Então, coloca todas essas informações. Isso serve para preparar as partes e serve também para que você não seja pego de surpresa, porque se essa máquina não tiver lá mais, eles vão peticionar nos autos, eles vão responder no e-mail e falar, doutor, não tem mais essa máquina. Então, você já vai sabendo. Né? Isso é muito importante. Então, uma outra dica também, Júlio, muito boa. Solicita confirmação de entrega e de leitura no seu aplicativo de e-mail. Faço isso sempre. Muito ótimo. E por que os dois? Porque a confirmação de entrega, a pessoa que está recebendo não faz nada. Se chegou na caixa de e-mail deles, automaticamente o sistema vai responder. Tá? Por quê? Porque tem gente que também é malandro. Tá? O cara viu que tem um e-mail do agendamento da perícia, ele simplesmente vai e deleta, ele não abre. Uhum. Ou então, quando você vai dar o aceite, que pede a confirmação de leitura, você tem a opção de falar que não leu. Né? Só que quando você tem um registro do sistema que foi entregue, se ele não leu, foi por descuido da pessoa. Você fez a sua parte, você comunicou. Né? Se ele não teve o cuidado de abrir a caixa postal dele de maneira periódica, aí você não pode fazer nada. Eu já tive casos em que a minha perícia não foi cancelada por conta disso. Eu tinha uma confirmação de entrega e não tinha de confirmação de leitura. E o advogado estava falando que não recebeu. Certo? Aí o juiz acatou a minha confirmação. Tá? E para isso é necessário que você garantir que você tenha o contato de todo mundo também. Que é outra dica que eu faço, pessoal.
eu salvo, eu anoto, quando eu estou levando meu rascunho da perícia, o telefone do assistente da reclamada, do assistente do reclamante, dos seus procuradores, dos procuradores da reclamada. Por quê? Se acontecer algo, igual eu falei para vocês agora há pouco, de um acidente na rodovia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o telefone e vou falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, então não vai acontecer a perícia. Ou se vocês puderem aguardar, a perícia vai atrasar meia hora. Enfim, eu explico o motivo. Né? E eu faço isso porque acendeu uma lâmpada na minha mente e eu imaginei isso? Não. Foi porque eu já me enfiei numa fazenda, né, sem contato nenhum, sem sinal de celular, eu não conseguia comunicar ninguém, cheguei 2 horas depois para fazer a perícia, porque eu me perdi e não teve perícia. Então, é no erro que a gente aprende. Tá? Então, você já fica aí com a dica para ter sempre os telefones e as formas de contato necessárias. E aqui, pessoal, a gente não tem vergonha, medo, né, enfim, de falar dos nossos erros, não, tá? A gente erra também, a gente aprende com o erro e a gente traz esses erros aqui para vocês, para que vocês possam não cometer esses mesmos erros aí, né, que nós já cometemos, né? O Pedro havia feito uma pergunta aqui, vocês já fizeram uma perícia e após a perícia, né, foram procurados pelos envolvidos fora da perícia, na tentativa de favorecerem ou não o envolvido, né? Eu não, Pedro, tá? Não sei o Tiagão, eu nunca, assim, o que pode acontecer, e é uma coisa às vezes até normal dentro de um processo, às vezes o assistente técnico te manda um e-mail depois com a FISC, por exemplo, que você pediu, que não estava ali na hora, ou um PPRA, às vezes ele manda pelo WhatsApp, isso pode acontecer, tá? Isso é normal, o próprio NCPC fala sobre essa troca de figurinhas, essa troca de informações, né, troca de figurinhas no bom sentido, tá, pessoal? Essa troca de informações entre peritos e assistentes técnicos, tá? Tudo dentro do profissionalismo, dentro da técnica. Agora, o cara entrar em contato, estou falando por mim aqui, daqui a pouco o Thiago fala por ele, né? O cara entrar em contato, olha, não sei o quê, será que você acha que vai dar, não sei o quê, né? Tem como dar uma ajuda aí? Não, esse tipo de coisa não, até porque é muito arriscado o cara fazer uma coisa dessa, né? Porque se isso chegar ao conhecimento do perito, o perito receber uma ligação, uma mensagem, alguma coisa nesse sentido, isso pode dar um problema danado para a parte que o fez, né? Exato. Eu nunca tive nenhum pedido de pagamento de propina, assim, pelo que eu estou entendendo é isso, né? Se alguém já chegou e te falou, vamos lá, vamos fazer essa causa ser ganha, né? Nunca tive esse tipo de situação. Se um dia acontecer um negócio desse comigo, eu vou encerrar imediatamente a perícia, vou reportar a vara do trabalho, e vamos deixar o processo correr, tá? Aí, gente, o negócio é muito arriscado. Eu acho que o próprio assistente técnico tem medo disso, tá? Porque isso dá processo e se depender de mim, eu levo até a última instância. Então, eu não permito que isso aconteça de forma nenhuma. Eu já presenciei, quando eu comecei, eu acho que eu contei minha carreira aqui, né? Eu comecei minha vida lá em 2007 como assistente de perito. Então, eu comecei a trabalhar com perícia carregando processo nas costas e ajudando um perito, né? Um perito muito famoso aqui, muito bom na região, que é o Dr. Lázaro. E eu lembro de uma situação em que a gente vivenciou algo parecido com isso. A gente estava saindo de uma usina e o assistente deu um tapinha nas costas lá do Lázaro, e eu não lembro como é que foi bem a história, tá? Mas tipo assim, algo de tipo assim, e aí, tem como adiantar o nosso lado aí? Isso, né? Tem como a gente saber antecipadamente o resultado da perícia? Alguma coisa assim, certo? Mas ele foi tão categórico em cortar por ali e falar que se ele quisesse ligar na vara do trabalho para perguntar o resultado. Enfim, ele foi muito elegante e deu uma rasteira no cara. Falou, tipo, se fosse eu falava, não, cara, você vai lá para aquele lugar e... Pois ele foi muito educado e deu um corte no início. Não deu brecha nenhuma para continuar. Eu acho que eu faria algo nesse sentido também, João. Eu não mandaria o cara para aquele lugar, não, igual você falou aí, Thiago. Deus me livre, você tá violento, hein, cara? Não, eu não mandaria para aquele lugar, não. Eu encerraria, eu mandaria ele para a vara do trabalho. Tá. Não foi para casa do lugar, não. Foi para a vara do trabalho. Vai para a vara do trabalho e me deixa em paz. Vai para a vara do trabalho, tá certo. O Eric comentou aí, né? Por enquanto aqui na Bahia o agendamento é realizado com a vara do trabalho, visualizando os horários disponibilizados pelo perito, sendo informada a data e o horário do momento da audiência. Interessante. Aí realmente pode, né, cada estado aí, cada cidade pode, às vezes, agir de forma diferente. Então é sempre importante você se atentar aí à ata de audiência
e a forma como aquela vara do trabalho, ela executa suas atividades. Valeu pela contribuição aí, Eric. Muito obrigado. Show de bola. Bom, e deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom, já a gente volta nas perguntas aí, tá, pessoal? Porque a gente já preparou, né, toda a aula, está preparada para vocês, então talvez a pergunta de vocês vão estar aqui exatamente nessa aula que nós preparamos, tá? Vamos lá, mas no final, a gente retorna aqui em todas as perguntas de vocês. Então, nós falamos que essa aula seria dividida em 3 partes, né? A introdução, que já foi, a parte do perito, que já foi, e agora nós vamos começar aí com os cuidados que os assistentes técnicos precisam ter com relação a esse assunto do agendamento, tá? Exato. Então, beleza, vamos lá. A partir do momento, né, que você fechou um contrato com um cliente, seja ele o reclamante ou seja ele a reclamada, a partir desse momento, a primeira coisa que você precisa ter acesso é o processo. Na verdade, né, a gente já falou isso várias vezes aqui, né, quando o jurídico aí faz a coisa da forma correta, ele já te acionou lá atrás, antes mesmo, se for o reclamante, vamos supor que é o advogado reclamante, ele já te acionou antes mesmo do reclamante ingressar com uma ação pedindo lá uma insalubridade, por exemplo, né? Justamente para que você dê uma estudada para saber se vai dar jogo, né? Exato. Do outro lado, a mesma coisa, a reclamada, ela foi notificada que um trabalhador ingressou com uma ação na justiça, então antes dela pensar e falar, vamos para a briga, né? Vamos jogar para a perícia porque dá para a gente defender. O ideal é que esse assistente técnico já seja contratado, ele faça uma verificação nessa empresa para saber se realmente dá para fazer uma boa defesa nessa empresa e realmente caminhar para as perícias. Então, uma vez entendido isso, tá, é importante que o assistente técnico ele leia o processo na íntegra. É óbvio, ele precisa entender o porquê que ele foi contratado. Tá? E aí, logo na sequência, ele precisa encaminhar para o advogado que o contratou, para a parte que o contratou, os seus dados, tá? O seu nome completo, né? O seu CREA, se você for técnico de segurança, né? O seu registro do Ministério do Trabalho, o seu WhatsApp, o seu e-mail, ou seja, todas essas informações serão inseridas lá no sistema para que o perito possa também te copiar, né? No devido agendamento da perícia. Isso. E aí, uma outra dica que a gente deixa também é deixar salvo, né, o telefone, né, o contato do perito. Sim. Porque quem vai agendar a perícia é o perito. Tá? O assistente técnico pode fazer uma intermediação, ligar para ele, tentar mudar um dia ou outro, né, como a gente vai falar aqui, mas quem determina a data e o horário da perícia é o perito. Então você precisa ter esse contato, porque pode ser necessário. Do mesmo jeito que o perito tem que levar o telefone das partes, as partes também podem e devem ficar com o telefone do perito. Por quê? Se marcou a perícia para 1h da tarde, já deu 1h15, não chegou, cara, o assistente técnico passa o telefone ali, um fio pro perito, fala, doutor, tá chegando, a gente pode acontecer alguma coisa, não tá encontrando a empresa, a gente pode te dar um auxílio nisso, né? Mostrar um pouco de proatividade em prol de resolver aquela situação. Isso é bom, o perito vê isso com bons olhos. Caso acontecer alguma coisa, fala, nossa, eu tô terminando uma perícia aqui ainda, segura mais um pouco, enfim. Essa comunicação era importante. Que se tenha, né? E para isso... Né? Pode falar, João. Alô, cortou? Tá me ouvindo? Não, tranquilo, pode ir. Beleza. Bom, e aí um outro ponto importante, né, dando sequência no que o Thiago citou aí, é que o assistente ele verifique a ata de audiência para poder ver qual que é a forma que o juiz determina que o perito faça o contato, tá? Isso, né, geralmente está lá na ata de audiência. O perito deverá comunicar as partes através de e-mail, através de WhatsApp, através de ligação, né? Então, é importante que o assistente técnico verifique a ata de audiência para poder saber como que você vai ser comunicado pelo perito a respeito da diligência pericial, tá certo? É muito comum, pessoal, que o perito comunique o advogado, que geralmente é o que está lá no dia da audiência, né, está o advogado das partes, ele coloca já o e-mail dele. Então, é muito comum que o perito comunicar os advogados das partes e esses advogados, então, encaminham um e-mail para os assistentes técnicos, seja ele da reclamada ou do reclamante. Isso. Bom, e depois de você estudar o processo, depois do assistente estudar, ele vai verificar, então, com o seu cliente, né, ele tem que comunicar ao cliente que o perito vai agendar a perícia. Certo? Então, às vezes, igual você falou, né, Júlio, vem pelo advogado, mas é importante que você tenha um contato com a empresa ou com o reclamante para poder explicar para ele que vai ter uma perícia.
e se preparar para tal. Tá? No caso da reclamada, né, o assistente técnico ele tem que buscar paradigmas, ele tem que analisar o ambiente de trabalho, ele tem que analisar as documentações de SST, tá? E ele tem que instruir a parte sobre o rito da perícia. Ah, mas o que isso tem a ver com o agendamento? A partir do momento que determina a perícia, o seu prazo está contando. Tá correndo. Tá correndo. Então, se você falar assim, não, beleza, minha perícia é só dia 11, igual eu tenho uma ciência para fazer, não vou me preocupar com isso. Cara, para a perícia do dia 11, eu já liguei para o meu cliente, eu já falei com ele que eu quero fazer uma reunião presencial com ele, eu já dei uma olhada na documentação de segurança, porque ele precisa anexar as informações, ou nós vamos disponibilizar para o perito, tá? Uhum. E eu já vou fazer um overview com ele do perfil do perito, que eu conheço o perito, e como a gente vai atuar para manter uma boa perícia. Né? O que é essa boa perícia? Uma perícia sem discussões na hora da diligência. Certo? Isso faz parte do agendamento? É claro. Eu tenho que mexer na minha rotina, eu tenho que verificar se eu tenho horário para conversar com o cliente, se eu tenho horário para parar meus outros trabalhos e fazer essa análise. Né? Então, tudo isso vai no agendamento, né? na programação dessa perícia. É isso aí. Você falou da reclamada, né, Thiago? Os pontos aí importantes para o lado da reclamada, né? Que o assistente técnico tem que se atentar. Eu vou falar, então, agora para o lado do reclamante, né? Se você for um assistente técnico do reclamante, tá? Primeiro ponto importantíssimo, orientar o reclamante como que funciona a bagaça toda, né? Como é que é o rito da perícia, né? Olha, vem cá, é a primeira vez que você está ingressando com uma ação? É a primeira vez. Então tá, deixa eu te explicar como é que funciona. Ó, vai ter a perícia, nós vamos lá, provavelmente nós vamos juntos, né? Nós vamos fazer os procedimentos na portaria, o perito vai provavelmente a perícia começa numa sala, né, para fazer a oitiva, você vai ser ouvido pelo perito, ele vai pedir para você sentar geralmente do lado dele, para ele poder entender bem você. Quando as outras pessoas estiverem falando, você não fala, aguarda, mesmo se a pessoa falar alguma coisa que não seja a sua verdade, né, talvez você não concorde com aquilo, calma, fica tranquilo, respira fundo, no seu momento você fala. Então, assim, vai dar as dicas para o reclamante, né, que é o seu cliente, tá certo? Colher todos os dados deles, né, que for necessário, todas essas, olha, você trabalhava com o quê? Quais as áreas? De qual período a qual período? Você trocou de função, trocou de atividade, né? Às vezes a pessoa não muda o cargo, mas ela muda as atividades, né? Sim. Ah, você mexia, sei lá, com algum produto químico? Ah, mexia, qual produto? Ah, assim, se assado. Aí você já pode pesquisar a FISPIC desse produto, geralmente você já pode até imprimir, olha, era esse produto mesmo? Era esse produto mesmo, beleza, você pode até levar, você assistente, né? Pode levar essa FISPIC no dia da perícia, na hora que o reclamante fala, eu trabalhava com tal produto, né? Vamos supor que a reclamada fala, eu não tenho acesso à FISPIC desse produto, você já está ali com a FISPIC na mão, está aqui, doutor, a FISPIC do produto que ele trabalhava, pode, né, entregar para a reclamada, só para a reclamada confirmar que o produto era esse. Então, assim, ou sei lá, o PPP do trabalhador, né, o reclamante, se ele saiu da empresa, ele tem ali o PPP. Então, é o outro documento que pode beneficiar o reclamante, né, em uma perícia trabalhista, né. E aí, pessoal, qualquer outro documento, tá? Por exemplo, ordem de serviço, né, prevista lá na NR01, geralmente o funcionário recebe uma cópia dessa ordem de serviço. Ela pode ser interessante para o reclamante, tá? Ela pode ser interessante para o processo, né. Tem, por exemplo, não sei se você já viu isso acontecer, Thiago, PT, né, as permissões de trabalho, né? Geralmente as permissões de trabalho são em 3 vias, né? Tem empresa que adota 2, 3, até mais vias, né? E tem funcionário que às vezes coloca PT no bolso, você já viu isso aí? Sim. Então, assim, já vi muito acontecer isso. Às vezes o funcionário acaba levando isso para casa. Se for, às vezes, um documento ali que possa ser útil, né? É bem provável que ele já apresentou isso também para o advogado até já colocou isso nos autos, mas são documentos aí que podem ser úteis durante a diligência pericial. Com certeza. E muita gente às vezes acha que o reclamante ele tem que entrar com a mão no bolso e sair de lá sem nada. Tá? E não é assim. O que o reclamante puder levar de documentação que seja favorável a ele tem que levar. Na reclamada não apresenta o PPRA, não apresenta o laudo de insalubridade, não apresenta a ficha de EPIs, aquilo que é favorável à defesa, o reclamante, se tiver alguma prova, ele pode levar também. Cabe ao perito analisar aquela documentação, como ele analisa a documentação da reclamada, e vai dizer se vai aceitar ou não, se vai acatar. A outra parte vai questionar mesmo. Sempre é assim. Tá? Uma outra coisa, uma dica importante nessa questão do reclamante também, Júlio, eu fiz isso uma vez com um cliente. O cliente ele era tão humilde, ele tinha tanta dificuldade para expressar
o que ele fazia, que eu fiz uma oitiva com ele e eu anotei todos os pontos de trabalho, que tudo aquilo que era importante ele falar da rotina de trabalho dele. Por quê? Porque na inicial não estava bem feito. E não é por falha do advogado, é justamente porque ele tinha dificuldade de falar o que ele era. Ele era um servente de pedreiro, mas ele tinha dificuldade de falar o que ele fazia. Ele falava, eu fazia obra. Eu falei, cara, mas o que é a obra, né? Vamos detalhar isso. Se eu chegava de manhã, você batia massa, você pegava cimento, o que era, o cimento vinha pronto. Enfim, fui dedicando todos os itens e no dia a gente levou esse papel. Então, na hora que chegou para o perito, ele começou a sentir dificuldade de falar e falou, doutor, eu fiz aqui um papelzinho do que eu anotei. E o perito pegou, leu, falou, o senhor concorda? Concordo que está aqui. Aí mostrou para reclamar, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. E ótimo. Senão ia arrumar um problema, porque o perito às vezes ia ficar impaciente, não ia querer ouvir ele. Fica nervoso. Exato, fica nervoso. Né? Bom, vamos continuar sequência. Só uma adenda aqui. O Pedro Castilho fez um comentário aqui, ó, tira cópia de PT, listas de presenças direto pedem isso no escritório de segurança onde ele trabalha, né? Aí, pessoal, daí a importância, porque tem gente que às vezes fala assim, não, quinta da perícia judicial, essa aula aí que o Thiago e o Júlio faz, não, isso aí é para peritos e assistentes técnicos, eu não sou assistente técnico, eu não preciso de assistir essa aula, engana-se, as dicas que nós estamos dando aqui, aplica-se para peritos, para assistentes técnicos, para advogados, né, para reclamantes que porventura queiram ingressar com uma ação na justiça e para, é claro, para os profissionais de SST, pessoal. Então, se você atua na área, se você é consultor, se você é empregado CLT, empregado concursado, você precisa ter essas informações. Daqui a pouco o gestor da sua área, ô fulano, ô Thiago, acompanha, amanhã vai ter uma perícia, vamos supor que você nunca acompanhou, né? Amanhã vai ter uma perícia, eu vou precisar que você acompanhe. E aí, você vai correr atrás do prejuízo, você vai querer assistir todas as aulas da quinta da perícia para poder entender como é que é uma situação, né? Como é que é uma diligência pericial? Não, então, é porque eu não sei acompanhar a perícia, eu nunca acompanhei, poxa, né? Aí o copo da empregabilidade começa a reduzir, né? Então, fiquem atentos, ótima dica que o Pedro deu aí, viu, Pedro? Bacana, show de bola. E tá aí, né? O Pedro ainda não atua como perito, ainda não atua como assistente técnico, creio eu, né, Pedro? Mas é um grande técnico de segurança e tá aí, tá aqui assistindo a aula, tá preocupado, né, em conhecer sobre o assunto para poder... Saúde, meu cachorro espirrou aqui, viu, gente? Foi mal. Então, o Pedro está aqui preocupado, né, em absorver conhecimento para aplicar no dia a dia dele. Isso vai melhorar para ele. E é óbvio que diretamente melhora para a empresa dele, né, Thiago? E eu, Júlio, aproveitando aí que você está falando das dicas, vamos deixar 2 dicas aqui também para pessoas. Uma gratuita. Se vocês olharem aqui, o meu nome hoje está como ebook-grátis.cursopericia.com. Se quiser já absorver algum conteúdo gratuito, é o nosso e-book, ele está disponível, está no link da minha biografia no Instagram, na bio do Júlio também. Você entra lá, faz seu cadastro e baixa gratuitamente um e-book com várias dicas de perícias já. Então, fui nomeado, começa por onde? Começa pelo e-book ali, que você já vai ter uma noção um pouquinho melhor do que nada, né? Vamos assim dizer. Claro, foi preparado com muito carinho. E tem também o Clube da Perícia, né, que está embaixo do nome aí do Júlio aí, ó. Você mostra aí. Isso aí. bit.ly/Clube da Perícia SST. Agora, também tem, né, o Thiago comentou aí, gratuitamente, tem um e-book, né, e tem aqui a Quinta da Perícia, que a gente está fazendo nesse momento, né, toda quinta-feira às 19h30, exceto no final de fevereiro, que eu vou tirar uns dias aí de descanso, né, que eu não aguento mais ver a cara do Thiago, brincadeira, Thiagão. Mas toda quinta-feira, né, Thiagão? É missa, né, Thiago? Sim. Toda quinta-feira, 19h30, estamos firme e forte aqui, assim como todo domingo acontece o Domingão da Prevenção, às 19h30 também. Então, pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, eu até vi um colega aí, o Marcos Maia, né? Ele colocou aqui, ó, vim pela indicação do Pedro Castilho. Muito legal. Ô, Pedrão, você tá... Eu acho que eu vou ter que pagar um Guaraná pro Pedro o dia que eu for lá em Macaé, viu? Para ele e para a Mônica. Não sei se você viu o comentário, mas a Mônica também é do Rio. Opa, de Macaé, não, cara. Cadê? Tá aqui? Você vai ter que pagar para ela que também. É a aluna nossa, a Mônica, que é a aluna nossa do curso, é isso? Isso, a Mônica Vasconcelos, olha lá. Nossa, que legal, você cara. Você tá endividado, meu amigo. Eu vou pagar a rodada para todo mundo, nós vamos encontrar lá, turma, com os devidos cuidados, é claro, né, por conta da pandemia e tal. O que eu ia falar então para o Marcos, né, e para quem está chegando aí pela primeira vez, toda quinta-feira a gente está aqui, viu, pessoal? Toda quinta-feira às 19h30, trazendo um conteúdo diferente para vocês. Isso, e o Clube da Perícia é uma reunião dessas lives todas que foram feitas,
já tem 28, 26 lives lá, né, Júlio? Estamos terminando de editar da semana passada. Essa de hoje é a 28ª, né? Mas isso, que tem disponíveis lá já tem 26. Por quê, né? O pessoal pode perguntar, né, Thiago? Mas essa é a 28, por que tem 26, 25, se não me engano? Porque essa aula aqui ela é editada, né? Ela vai para edição, isso. Ela é trabalhada, ela vai para uma editora, trabalha ela faz edição, né, gente? E depois isso é disponibilizado numa plataforma de forma organizada, junto com o mapa mental, tá? O mapa mental, na verdade, é o seguinte, nas próximas semanas nós vamos estar disponibilizando todos os mapas mentais que nós preparamos para essa aula. O que é o mapa mental? É a preparação da aula que eu, Thiago, faz. Todo professor precisa preparar uma aula, né? Então, a gente não trata isso aqui como, vamos ali bater um papo. Não, isso aqui é uma aula, né? Então, nós preparamos essa aula através de um mapa mental, né? Que é muito bacana, muito utilizado. Inclusive, tem uma profissional na área de SST, Thiago, a Alcione, que ela faz mapas mentais manualmente, que é bem interessante, tá, é bem aqui legal. O mapa mental, isso, aí o Thiago tá filmando aí, ó. Show de bola. Afasta um pouquinho aí, Thiagão, pra galera ver um pouco do geral aí. Aqui, mas tá difícil aí, meu cara? Tá difícil. Não, mas legal. Deu pra ver mais ou menos aí. Eu posso compartilhar aqui também, se quiser, Thiago. Mas, enfim. Não, ó, tá acho que quebrou alguma coisa aí, Thiago. Fez um barulho. Depois eu vejo o que caiu, mas quebrou mesmo. Então, pessoal, nós vamos disponibilizar, né? Além das aulas que lá já estão, os mapas mentais também, para que o aluno possa ter mais um complemento aí nos seus estudos, tá? E aí esse clube da perícia é um valor simbólico, tá, pessoal? E é simbólico mesmo. Pode falar aqui, Thiago, ao vivo, ou é um pouco vergonhoso falar o valor? Pode, manda bala. Pessoal, o valor desse clube da perícia, esse acesso ao clube da perícia, né? Vai ser mais ou menos 2 cervejas aí. Se brincar, não dá 2 cervejas, tá? R$19,90 é o plano mensal. E o plano anual tá quanto, Thiagão? Você lembra de cabeça aí? 177, né? 177. Se você dividir isso por 12 meses, vai sair a R$12 por mês, né? Aí a pergunta é, R$19,90 por mês, né, pessoal? Realmente é um valor simbólico para que vocês possam ter acesso a isso. Pô, mas por que vocês cobram, né? Gente, a plataforma que nós estamos usando para poder transmitir essa live custa, e caro, não é barato não, viu? A edição das aulas, né? Como a gente falou, a gente precisa encaminhar essas aulas para edição. A gente paga para poder editar as aulas, né? Para poder produzir. Fazer o folderzinho lá da live, né? Que toda semana a gente faz o folder da live com um tema, né? A produtora bota lá umas fotinhas feias minha do Thiago, né? Isso paga, isso tudo tem um custo, né, gente? Então é por isso, né? Por isso que a gente coloca um valor aí, basicamente, para realmente cobrir esses custos que nós temos, tá certo? É isso mesmo. Bom, vamos lá, Júlio. Então, perito agendou a perícia, certo? Foi marcada a perícia, tá? A primeira coisa que você vai fazer como assistente é o que eu falei no começo, verificar se não há conflitos na agenda, né? Então, o conflito na agenda, gente, vai te gerar uma ação. Você não pode falar, nossa, eu não posso fazer essa assistência porque chocou lá com o meu horário do dentista, né? Igual você citou aí para cima. Então, caso tenha um conflito na sua agenda de assistente técnico, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar para o perito. Ô, doutor, tudo bem? Bom, aqui é o Thiago, eu sou o assistente técnico da reclamada fulano de tal. O senhor acabou de marcar a perícia aqui, mas eu queria comunicar com o senhor que eu já tenho 2 perícias agendadas para esse mesmo, por exemplo, no mesmo cliente, então, no mesmo horário, então não dá para o senhor fazer a perícia. Aí o perito vai ter que marcar. Já aconteceu isso comigo, por exemplo. Eu marquei uma perícia para as 10 horas e já tinha uma perícia na reclamada às 10 horas, então eu tive que jogar para frente um pouquinho. Ou então falar, olha, eu já tenho uma assistência no outro cliente, será que é possível, como o senhor marcou agora, refazer? Se ele for um cara compreensivo, fala, não, beleza, vamos mudar aqui, tá? Perfeito. Se não for possível, você vai partir para a segunda opção. Qual que é a segunda opção? Tentar desmarcar o seu outro compromisso. Era um dentista, não vai mais, era um médico, não vai, era um outro caso de outra empresa, tenta remarcar, certo? Em último caso, você convida um colega e divide o trabalho com ele, né? E que seja um cara bom e alinhado com você nas ideias. Porque senão, como se diz, é complicado. Às vezes você vai colocar uma pessoa lá que não recebeu um treinamento bom, vai entrar mudo e sair calado. O assistente técnico não pode acontecer isso. Ô, Thiago, você comentou aí, né, a respeito dessa questão de, às vezes, você precisa cancelar um outro compromisso. Aconteceu comigo, né? Acho que eu comentei agora há pouco aí, né? Mas só reforçando, né? Eu tinha um compromisso aí para o dia 12 de fevereiro, né? E aí o perito acabou agendando uma perícia para o dia 12 de fevereiro. E aí
é claro que eu pude, né, desmarcar, né, cancelar esse outro compromisso meu, eu poderia escolher uma outra data, e assim eu fiz, né, alterei aquele compromisso para poder atender a perícia, né, então não foi necessário eu entrar em contato com o perito, mas existem situações que é necessário, como você acabou de citar, né. Uhum. Então o Thiago citou aí, né, verifica a sua agenda para saber se não há conflito, se houver, ele deu aí 3 sugestões, né, eu dei esse exemplo também que aconteceu comigo, né. Caso não haja nenhum conflito, o que você precisa fazer? Agenda, anota na sua agenda, pelo amor de Deus, seja agenda física, seja eletrônica, seja Outlook, seja o que for. Eu já falei aqui, eu uso muito Outlook, não vivo sem, né? Mas cada um tem a sua forma de gerenciar a sua rotina. Anota, sim, você não pode esquecer, é óbvio, né? E aí, você precisa também separar, provisionar alguns recursos necessários para esse acompanhamento no dia da perícia, né? Veículo, equipamento de proteção individual. Tem empresas que às vezes exigem o teste do Covid, né, com X horas de antecedência, tá? E aí você precisa providenciar esse teste do Covid. Mas quem é que vai pagar? Combina com a parte. Combina com a parte, o doutor, né? A empresa lá pediu o teste do Covid, né? A gente consegue aí rachar isso aí, 50% eu pago, o senhor paga 50%, o senhor, no caso, é quem te contratou, né? Equipamentos que você, de repente, vai levar para a perícia, dosímetro de ruído, enfim, de acordo com a exposição do seu reclamante. Almoço, será que eu vou precisar de almoçar? O horário que a perícia foi agendada, tá próximo do horário do almoço, então se eu vou precisar almoçar, se for em outra cidade, por exemplo, eu preciso levar uma graninha ali, ou um cartão que seja, para poder não passar fome, né? A perícia, a assistência técnica vai ser lá na cidade, lá em Macaé, onde o Pedro Castilho mora aí, né? E a Mônica também, né? Vai ser lá em Macaé. Poxa, então eu vou precisar de hospedagem, eu preciso ir com 1 dia de antecedência, ou 2, sei lá, ficar lá 1, 2 dias, para depois retornar, né? Então, tudo isso precisa ser planejado, né? Você não pode fazer nada em cima da hora, senão pode dar BO, né? Exatamente. Ou seja como o Júlio, né? Fica hospedado na casa deles, né? Como é que é? Ou seja folgado igual você, vai falar, Pedro, tô indo aí, vou fazer 2 perícias, vou ficar na sua casa. Bom. Mas no meu caso é diferente, Thiago. Eu vou viajar, é quase isso. Vou ficar na casa da minha prima, tá? Eu não vou pagar hotel, vou ficar na casa da minha prima, que mora lá em Macaé. Thiago, tem que aproveitar os parentes, né, cara? Tá certo, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Tinha uma pergunta aqui que alguém mandou. Deixa eu chegar aqui. Thiagão, se você achar aí, fica à vontade. Tá aqui. Vocês... essa aqui é a pergunta do Pedro, nós já fizemos. Cadê? O Eric falou sobre os agendamentos lá na Bahia, né? O Pedro, tem uma pergunta aqui do Pedro, rapaz, que esse sobrenome é invocado, hein? Pedro Diquian. E se o perito perguntar se a empresa paga honorários? Eu não entendi. Como assim, Thiago? Você entendeu? Sim, ele falou no contexto se a empresa oferecer uma bola para o perito, né? Pode acontecer o contrário, tá? O perito falar, olha, e aí, vocês pagam honorário adiantado? Já aconteceu isso comigo? Sim. Tá? Eu, como assistente técnico, tive que falar para... O perito chegou e falou, e aí, vocês pagam honorários adiantados? Eu era assistente técnico do reclamante. Quando eu percebi isso, na hora eu já cortei. Porque a empresa entendeu e já ia engatar a segunda. Eu falei, não, claro, nós vamos fazer... Aí eu falei, doutor, se o senhor quisesse honorário adiantado, o senhor peticionaria nos autos. Não é o horário e nem o local para fazer isso. Né? Aí já cortou na hora, porque a reclamada já falou que ia depositar em juízo para ele. Então, se você vivenciar isso em uma assistência técnica, na hora você tem que fazer o corte. O perito não tem que pedir adiantamento de honorários no dia da perícia. Se ele não está disposto a fazer a perícia sem o adiantamento dos honorários, ele que peça isso antes de agendar a perícia. Tá? Perfeitamente. Então, nem ofereçam, tá? Para pagar o honorário adiantado. Tá aí a importância, pessoal, de vocês entenderem o assunto, né? Você está lá, você foi convidado, você é técnico de segurança, tecnólogo, engenheiro, médico, fisioterapeuta, etc., né? Ou nem precisa ter essa formação desde que você entenda do assunto de segurança do trabalho. Você foi convidado para poder participar de uma perícia, você está ali como representante, né, como assistente técnico da reclamada, ou seja, do reclamante, né? O perito fez isso, né? Fez essa pergunta, você já corta na hora, né? Você já corta na hora. É claro, você vai cortar, por exemplo, aí você precisa ver o lado que você se encontra, né, Thiago? A gente sempre fala isso. Se você é assistente técnico, você está defendendo alguém, seja o cliente, ou seja, né, o cliente trabalhador, desculpa, o reclamante, ou seja, a reclamada. Se você está do lado da reclamada, o perito pergunta isso para a empresa, talvez isso pode beneficiar a empresa, né?
então você fica na sua e deixa o advogado falar alguma coisa, você fica calado. Se você estiver do outro lado, do lado do reclamante, se manifeste igual o Tiago acabou de citar. Opa, peraí, doutor, o senhor teria que ter peticionado isso lá no sistema. Tá? Observa, gente, que aqui não tem muita trava na língua, né? Aqui nós atuamos como peritos e como assistentes técnicos. Então não tem por que a gente ficar escondendo essas coisinhas. Tem gente que esconde isso, não fala. Então aqui a gente está trazendo para vocês aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Tá? Então são dicas de ouro aí, né? O Frederico Diel, porventura você é parente da Ana Paula aqui de Uberaba? Ana Paula Diel, um sobrenome não muito visto por aí, né? Não atuo na área ainda, mas existe perícia pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional do Trabalho. Existe, ele afirmou, né? Mas existe perícia pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional do Trabalho. Existe muita diferença nos trabalhos? Sim, tá? Existe porque são esferas diferentes, com procedimentos diferentes. A gente até aborda isso no nosso curso. Tá? Quando você está trabalhando para o TJ, né, para o Tribunal de Justiça, a forma de nomeação é diferente, geralmente chega por carta precatória e a grande maioria dos casos é problema de aposentadoria especial. Tá? Então, no TJ, no Tribunal de Justiça do seu estado, ele é um problema de conflito do funcionário contra uma estatal, uma estatal, ou uma federal, né? Estatal é do estado também, e não CLT. Então, é mais complicado. Se for uma situação de insalubridade, você vai ter que buscar, além da NR15, a legislação daquele local. Se é de um hospital, você vai procurar lá do hospital. Se é de uma prefeitura municipal, você vai ter que procurar a legislação da prefeitura municipal. Enfim, aquilo que gera vínculo com a insalubridade pedida. Tá? Já no TRT, é a norma regulamentadora. Tá? É mais, vamos dizer assim, é mais fácil. O rito é mais conhecido. Tá? Mas existe campo nos dois lados. Perfeito, Thiago. O Pedro Castilho perguntou se acontece barracos, né? Nas perícias. É o seguinte, Pedro, pode acontecer. Tá? Aqui eu vou falar agora como perito, como que eu faço, tá? Como que eu conduzo nas minhas perícias. Antes de iniciar a perícia, eu já dito as regras, né? Eu já dou as orientações, tá? Cumprimento todo mundo, bom dia, boa tarde, né? Tem perito que já entra, né, daquele jeito turrão, né? Enfim, eu não, sou de boa, bom dia, pessoal, boa tarde, meu nome é Júlio, sou perito, né? Fui nomeado pelo juiz, processo do fulano de tal contra a reclamada fulano de tal, e aqui a gente vai funcionar da seguinte forma: eu vou ouvir o reclamante, depois eu vou ouvir todo mundo, quando um colega estiver falando, o outro respeita e tal, enfim, deixa claras as regras do jogo, tá? E no primeiro momento que começou a dar um barraco, querer dar um barraco, o perito tem que, ele tem que ter a postura, né? Na hora que começou a querer fazer um barraco, você tem que, opa, peraí, pessoal, segura os ânimos. É claro que às vezes pode exaltar, os ânimos podem. Eu, inclusive, estou participando de um processo, né? Aí eu estou como assistente técnico, representando os reclamantes, que é um processo coletivo, envolve muitos reclamantes, então eu estou, na verdade foi o sindicato que ingressou com uma ação coletiva, e eu estou ali representando o sindicato, né, que por sua vez representa os trabalhadores, né. Essa perícia tá sendo assim, né, tá sendo bem, tá tendo muitos ânimos exaltados, né, de todas as partes, inclusive da minha também, mas acontece, pode acontecer, é claro, tudo dentro do devido respeito, né, isso que é mais importante. Isso aí. Que mais? Perguntas. Afonso Juvencio, grande Afonso, que dica extremamente importante para todos nós. Show de bola, Afonso. Afonso, inclusive, Tiagão, tá trabalhando lá em Santa Juliana. Legal. Na cidade próxima aqui de onde nós moramos, né? Anderson Coelho, grande Anderson, pergunta: Júlio e Thiago, pegando o gancho do Pedro, hoje um colaborador me mostrou que guarda todas as vezes da PT. Olha só, é provável que esse cara já está com uma intenção aí de ingressar com uma ação, né, Thiago? Cuidado mas com isso, assim, vai lá, você tem que pensar o seguinte, pessoal, você está fazendo um bom trabalho na segurança, tá? Não estou dizendo você, estou dizendo para todos, tá, Anderson? Por quê? Porque tem muita gente que tem medo. Tem gente que tem medo de entregar uma cópia do PPRA, da função da pessoa. Tem gente que tem medo. Por quê? Porque não está fazendo uma boa gestão. Se você entrega corretamente os EPIs, se você sabe que a empresa não tem uma situação que gera insalubridade, ou que se gera insalubridade que está sendo pago e que está sendo feito melhorias, enfim, se a segurança está bem feita, cara, é direito do trabalhador, tá? Está previsto em legislação, ele tem o direito de ter acesso a essas informações, está lá na NR1, tá? Então, a ordem de serviço pode ser entregue, uma PT, cara, ele assinou, tudo que ele assina, ele pode ter uma cópia,
Tá? Então, é direito dele. Não tem por que esconder essa documentação do trabalhador. O que você tem que fazer é o trabalhar na segurança de maneira correta para garantir que você não tem nenhum problema na empresa que vá gerar um desconforto para você depois na justiça. Tá? Perfeito. Que é o que o Pedro colocou embaixo aí, Júlia. Orientei todos no departamento sobre a importância de se lançar nas fichas de EPIs corretamente. Orientação que eu aprendi com vocês. Legal. E realmente, às vezes você precisa fazer um curso, às vezes você precisa estudar depois para poder ver como é que lança um EPI na ficha e a importância disso para um processo. Tá? Eu tive um problema esse tempo atrás aqui, porque na hora que a empresa, o perito enquadrou insalubridade por radiação não ionizante de solda, porque na hora de lançar o CA da máscara de solda, que inclusive é uma máscara caríssima, a Speed Glass da 3M, sei. Que ela tem um escurecimento automático, Sim. Os caras me colocaram um CA de luva. Entendeu? E aí o perito falou, olha, gente, esse CA aqui não é... tá certo assim, que o perito poderia ter um pouco de boa vontade, né, e entender a situação, mas assim, o perito não quis nem saber. Falou, não, meu amigo, se você lançou errado na ficha de EPI, ó, problema seu. E uma máscara caríssima que a empresa investiu e o técnico de segurança, o profissional de segurança que lançou na ficha de EPI não fez o lançamento correto. Deu insalubridade. É isso aí. Tem uma pergunta da Mônica aqui, bem interessante. É a Mônica Vasconcelos, que é de Macaé. É ela, né? Perguntou, vocês já atuaram como assistentes técnicos para empresas que estavam, como direi, erradas? Sim, eu já atuei. Thiago também, né, Thiago? Isso acontece, tá, Mônica? Porque, assim, uma empresa para bater a mão no peito e falar, pode vir que aqui a gestão em SST está completamente correta. É um pouco desafiante, né, Thiago? Até porque melhoria contínua está prevista em tudo quanto é lugar, né? Sempre tem algo a melhorar, algo a ajustar, né? Então, isso acontece, tá, Mônica? Isso acontece e, assim, ó, tudo dentro do limite da ética profissional, né, e do respeito, você está ali, nesse caso, para defender o seu cliente, né? Se a contratada, se a empresa te contratou, você vai dar o seu melhor. Tudo bem que ela tem algumas falhas, alguns erros, você também não precisa falar dessas falhas, desses erros em uma perícia, né? Senão você vai dar o tiro de bazuca no pé, que é o que a gente fala, né? Bazuca é porque a nossa época, né? Eu, Thiago, é da época da bazuca, né, Thiago? Exatamente. E Thiago, principalmente, né? Com certeza, né? Não vou falar nada. Mas, ó, o que você pode tirar de aprendizado com isso, Mônica? Eu fiz, há 2 semanas atrás, uma assistência técnica numa empresa que a gente chama da empresa indefensável. Não tinha ficha de EPIs, não tinha condição de segurança, e eu orientei para eles, falei, gente, vocês não vão ganhar esse processo, eu vou trabalhar para que vocês tenham a menor perda possível, tá? Mas daqui para frente, o que a gente pode melhorar? Vamos melhorar essa segurança, e eu vendi uma assessoria para eles, tá? Então esse é o canal, mostra as falhas e fala, olha, eu posso te ajudar a resolver esse problema para você não ter mais processos, tá? Então, usa da má gestão da empresa como uma forma de você vender uma consultoria que você vai ganhar mais que uma assistência técnica. Certo? É isso aí. O Gabriel fez um comentário aqui que olha só o que eu vou falar para vocês, hein, gente? Pode ir para o seu compromisso, eu faço assistência para você, né? O Gabriel é nosso aluno, né, do curso de perícias, e lá no curso, pessoal, nós temos um programa, né, de indicação de parceiros, tá? É exatamente isso, quando tem alguma necessidade, né, isso acontece muitas vezes em cidades um pouco mais distantes, né, que a gente não consegue às vezes se deslocar e tal. Então, nós indicamos alunos, e quais alunos? Aqueles alunos que estão mais comprometidos, né? Alunos que estão mais engajados com o curso, que participam das aulas ao vivo, que estão em dia com o conteúdo, né? Então, nós temos esse programa de indicação de parceiros dentro do nosso curso. Mas, Gabriel, para sua tristeza, esse compromisso eu tinha condições de cancelar, remarcar para outro dia. Então, nesse momento não vai precisar, mas, cara, não abro mão não, tá? Não dispenso não, com certeza. Mas você tá falando aí, Júlio, eu tô pensando, dia 12... Isso não é armação, não. Eu falei até lá em cima que eu estava com 2 conflitos de agenda. Falou. Vai ter uma perícia em Igarapava. Se o Gabriel estiver ouvindo ele, me manda uma mensagem depois, que se você tiver condição de acompanhar, moleque. Coloca lá para fazer assistência. Que é uma em Igarapava e outra em Araxá, Júlio. Eu não consigo estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Divide no meio, pega um serrote e corta. Pessoal, olha só. Tem uma série de perguntas aqui ainda. Dá tempo, Thiagão, de responder? Tem mais umas 7 perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá? Dá tempo? Bora, então vamos. Bora. Então vamos tocar aqui. Bom, pergunta do Guidoval. Deixa eu colocar aqui na tela. Pergunta do Guidoval. Guidoval Girardi. Seja bem-vindo, Guidoval. Por falar em Covid, qual a legislação que dá insalubridade em grau máximo para profissionais de saúde na linha de frente em hospitais?
Guidoval, anexo 14 da NR15, tá? Que trata sobre os agentes biológicos. Agora, Covid, inclusive o Guidoval tocou no tema, né? Covid-19 já está tendo muitos processos no Brasil, né, relacionados à Covid-19 e vai vir muita demanda por aí. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, se você está preparado para ser perito ou assistente técnico, segura aí, porque com certeza vai ter muita demanda. Pedro Castilho fez uma pergunta, vou deixar contigo, Tiagão. Perito e assistente técnico pode almoçar ou lanchar na empresa durante a perícia ou é inapropriado aceitar refeição durante a perícia? Olha, nós já fizemos até tem um post, né, no Instagram com isso, até deu alguns comentários lá. Deu. Eu tenho uma opinião, o Júlio também tem uma opinião diferente da minha, mas eu vejo o seguinte, Pedro, eu estou numa usina que tem 2.000 funcionários, eu tenho um refeitório coletivo, todo mundo da perícia foi convidado a almoçar. Quando eu falo todo mundo, é o perito, os assistentes, o reclamante, o advogado reclamante, enfim, foi algo imparcial, tranquilo, vai lá e almoça. Você está no meio do nada, certo? Você vai parar a perícia, vai andar lá, sei lá, 70 km para almoçar e vai voltar, você almoça no lugar, tá? Agora, se é aquele negócio que só você pode entrar, os assistentes não pode, ou o reclamante não pode, ficar algo chato, aí, cara, não vai não para não dar margem de conflito. Perfeito, tá? E concordo contigo aí. Eu sempre procuro almoçar fora da empresa, mas numa situação dessa, lá no meio do nada, né? E todos são convidados, não vejo motivo de não aceitar, né? Já fizeram perícia para algum militar, Forças Armadas ou polícia? Eu não. Maicon Correia, grande Maicon, quando se faz gestão de verdade, não precisa ter medo de passar documentação para o trabalhador, pois também isso é direito dele, como você havia mencionado, né? Isso aí. Pergunta do Eduardo Honório, grande Eduardo, perícia de agente químico que tenha limite de tolerância. Ó, assunto bom, hein Eduardo? Perícia de agente químico que tenha limite de tolerância. Deve fazer avaliação quantitativa ou posso solicitar documentos para reclamada sobre a avaliação e fazer minhas conclusões? Perguntinha linda essa, viu, Eduardo? Para poder finalizar a live, né? Mas nós temos mais algumas perguntas aqui, né? Quer começar, Thiago? Sim, o que é a minha opção? Eu sempre analiso o processo e eu vejo o custo disso, tá? Exemplo, eu tenho uma medição lá e eu preciso fazer avaliação de fumo metálico. O cara era soldador, certo? De todas as medições que eu já fiz na minha carreira até hoje, é muito difícil eu achar um manganês, por exemplo, acima de 1 miligrama por metro cúbico, tá? Um chumbo acima do limite de tolerância, enfim, algum material que gere insalubridade, tá? Porém, se eu vejo que vai dar muito conflito, que já está lá na segunda, terceira nomeação de perito, porque os outros não fizeram avaliação, eu vou fazer. Eu ponho isso no meu custo depois pericial. Agora, se eu estou vendo que um processo é de uma ação onde envolve vários trabalhadores, ação coletiva, por exemplo, em que eu vou ter quase que fazer um laudo de insalubridade completo para a empresa, vou ter que fazer medição de ruído, de calor, de poeira, de vapor orgânico, de não sei mais o que, eu vejo que vai ser muito oneroso. Eu falo, olha, eu aceito na condição de adiantar tantos reais dos meus honorários, a custear as despesas químicas, tá? Posso aceitar também o LTCAT ou o relatório do laboratório que foi feito as avaliações? Depende do que tiver escrito lá. Se tiver planilha de campo, se tiver a estratégia de amostragem, se foi feito seguindo as recomendações do NIOSH, enfim, foi feito um trabalho bonitinho na empresa, não vejo por que não aceitar, ok? Perfeito. Pedro fez um comentário muito interessante. Eu me formei em 2008, muitas coisas que vejo aqui durante o curso não fui orientado. Pessoal, isso acontece nos cursos técnicos de segurança, engenharia de segurança, no tecnólogo em segurança, no mestrado de segurança, enfim, isso acontece em todos os cursos, tá? Esse caminho das pedras, o dia a dia, né, a vivência, isso, infelizmente, não é explicado aí nos cursos, né? Exato. Felipe Bispo comentou, boa noite, câmera fria, algo muito difícil de tratar na perícia trabalhista, fica muito da interpretação do perito. Mas existem algumas técnicas aí, tá, Felipe, para poder você conseguir fazer enquadramento ou não, preparar a defesa, né, isso, nós temos até uma aula no curso somente disso, né, Thiago, tem uma aula que a gente fala somente sobre o frio, né, e é até um assunto que a gente pode até trazer numa próxima live, né. Pode. Pelos quesitos você pode mudar a interpretação do perito. Lá no comecinho, antes da perícia. Quesito inicial. Isto. Vamos lá, continuando aqui, tem mais uma pergunta do... Cadê? Do Afonso.
É uma situação que vivencia onde as empresas não têm o costume de entregar as cópias ou vias que são de direito dos funcionários. Tem empresas que não entregam, né? Uma pergunta do Douglas Santana, grande Douglas. Boa noite, Júlio e Thiago. Já aconteceu algum caso do Paradigma não querer realizar alguma avaliação ambiental? Exemplo, instalação de áudio dosímetro? E se ocorrer, como o perito pode proceder? Douglas, comigo isso nunca aconteceu, tá? Geralmente também vai muito da forma como você aborda o Paradigma, né? Se identifica, sim, né, se apresenta, mas geralmente o Paradigma fica até meio assim, né, com receio, com assustado, poxa, o que essa galera tá aqui, né? Mas então vai muito do perito tranquilizar essa pessoa, explicar, olha, eu vou instalar um aparelho em você, né, para fazer a medição do ruído, pode ficar tranquilo, você vai continuar trabalhando normalmente, não dá choque, tem gente que fica com medo, né? Ele não dá, sim, choque, ele não grava o que você fala. Eu costumo até, né, galera, eu costumo até fazer assim, para dar aquela quebrada no gelo, né, que o Paradigma, ele tá às vezes meio assustado, porque esse tanto de gente aqui me rodeando, né? Eu costumo falar, eu explico pro cara, ele fala, olha, só tem um detalhe, viu? Ele grava tudo aquilo que você falar. Se você falar mal do chefe, vai ficar gravado aqui, né? Então, aí a gente brinca, o cara ri e tal. Então, de boa. Eu nunca tive essa situação. Você já teve, Thiagão, alguma situação desse tipo? E se acontecer do Paradigma recusar, você pede pro colega do lado, né? Então é bem tranquilo isso, não tem muito estresse não, né? Em último caso, cara, coloca em você e fica na área. Maria Luísa, coloque você e fica do lado ali do reclamante, que você vai experimentar o mesmo risco, né, a mesma exposição. E você fala, né, para reclamar, olha, se você não me disponibilizar alguém para um Paradigma para colocar, eu vou ficar com ele aqui na área, o que você prefere? Perfeito. O ideal é a gente sempre utilizar um Paradigma, né? Quantas horas é o curso? Maria Luísa, contando as aulas ao vivo, né, e as aulas gravadas, são mais de 50 horas, tá certo? Além dos inúmeros bônus aí que a gente fornece. Se você tem interesse, entra aí na lista de espera, né? Quando a gente for abrir a turma, no momento que está fechada, acabou de fechar, né? Então, quando a gente for abrir uma nova turma, nós vamos fazer contato com vocês por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, tá? Omitir informação para o empregado hoje em dia é bobagem. Uma boa pesquisa na internet pode mostrar seus direitos. Exatamente. Tá? Inclusive, se entrar, né, com a entrada do E-Social, futuramente a intenção é que o funcionário tenha no próprio celular dele um aplicativo que ele vai consultar as informações trabalhistas dele. Se o FGTS está em dia, se o INSS está em dia, né, se a empresa está pagando corretamente o FAP. Tá? Então, isso tudo vai ser disponível, é a intenção. Se vingar, vai ser ótimo. Então, é questão de bobeira mesmo omitir informações para o trabalhador. É isso aí. Pessoal, deu uma engasgada aqui, vocês me desculpam aí, viu? Porque já tem 1h16, né, Júlio? 1h16 de live, de aula, né? A gente chama de aula, enfim, formatos de live, né? Que bom, o pessoal tá dando vários comentários aí. Coloque aí para nós nos comentários se vocês gostaram dessa live, né? Tem uma pergunta aqui do Diego também, Diego Guimarães. O que fazer quando duas perícias, né, idênticas, mesmo local e função, e os resultados são diferentes? Exemplo, insalubridade para enfermeira. Pode acontecer, tá, Diego? Eu entendi, né? Duas situações diferentes, as avaliações, as concentrações são diferentes. A concentração, muita coisa pode interferir, né, durante uma avaliação ambiental. Vamos dar um exemplo aí do ruído, né? Muitos, sei lá, equipamentos, no dia de uma perícia, toda a produção estava funcionando em pleno vapor. No outro dia, uma parte da produção estava em parada para manutenção e nem todos os equipamentos estavam ligados. Então, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. Uhum. E também é o seguinte, né? Tem uns anexos qualitativos que, às vezes, os anexos qualitativos, em grande parte, são interpretações, né? Então, um perito pode interpretar de uma forma e outro perito de outra. Então, pode haver essas divergências aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu a todos. Uma ótima noite. Valeu, Thiagão. Um grande abraço. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Bom resto de semana para vocês aí e até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí.